Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, através do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram. Mande a sua mensagem, a sua participação é fundamental para este programa. Dentro das possibilidades nós vamos lendo. Você pode enviar pelo Facebook, daí a sua mensagem vai correr aí na tela, ou pelo WhatsApp, daí nós vamos ler aqui ao vivo, participando do debate com mensagens, engrandecendo, enriquecendo o diálogo que promovemos aqui todas as noites a partir das 22h30. Pois é, o Brasil vive um momento conturbado do ponto de vista político. O governo tem uma agenda econômica que está avançando. Recentemente, a Previdência, a reforma que está sendo proposta, avançou, sendo aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados e também já foi instaurada a comissão especial que vai analisar o mérito do conteúdo. E a partir daqui os parlamentares começam a incrementá-la com as suas próprias proposituras. Ao mesmo tempo, uma guerra interna parece fazer com que todas as atenções se voltem para um conflito aberto entre os filhos do presidente Jair Bolsonaro, em especial Carlos e Eduardo, e o vice-presidente Hamilton Mourão. Trocas de críticas de ambas as partes, influências externas. Nós vamos discutir tudo isso na edição de hoje do nosso programa. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o cientista político e mestre em comunicação, José Henrique Westphalen. Advogado, mestre e doutor em ciência política pela URGS, professor Rodrigo Gonzalez. Deputado federal pelo Partido Social Liberal, Nereu Crispim. E a presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Porto Alegre, Vitória Cabreira. Muito bem. Vou começar pelo deputado Nereu Crispim. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Qual que é a avaliação que o PSL faz dessa crise entre o presidente e o vice-presidente através das colocações feitas principalmente pelo Carlos Bolsonaro, que tem no seu Twitter atacado incessantemente o vice-presidente? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, professor. Boa noite, José. Boa noite, Vitória. Olha, em relação a esse assunto de familiar, né, vamos dizer assim, Carlos, Eduardo, Mourão, eu acho que quando um não quer, dois não briga, né? Eu acho que isso aí é algo localizado, eu não vejo isso como assunto assim pertinente para influenciar as ações do governo federal, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é resolvido lá entre família. Não vejo isso como... Muito é a mídia também, as redes sociais que botam, vamos dizer assim, né, incrementam essa discussão. Não vejo isso como um assunto que venha interferir diretamente nas ações do presidente. Mesmo quando envolve o vice-presidente? O vice-presidente, eu acho que ontem, inclusive, deu uma entrevista dizendo exatamente isso, quando um não quer, dois não briga. Eu não sei, se tivesse alguma coisa, ele se manifestaria. São manifestações individuais, de repente, do Carlos, alguma coisa ou outra, mas isso não interfere nas ações do PSL, muito menos nos parlamentares do PSL. O nosso foco não é esse. O nosso foco é ações que o governo federal toma, as pautas que nós temos de comprometidas com ele de votar, a pauta da nova Previdência, projeto anticrime, as ações para desburocratizar a economia. Nosso foco é esse. Essa parte de que o Carlos escreve, ou o Eduardo, enfim, Mourão, não fazem parte, pelo menos, do meu dia a dia. Eu não vejo isso dentro do plenário como motivo de discussão. O senhor menciona a Previdência, que é um assunto extremamente importante, e eu lembro aqui, daí para colocar para o senhor, que tão logo essa discussão estava sendo liderada em boa medida pelo Rodrigo Maia, o Carlos lançou algumas postagens no seu Twitter e causou um desentendimento, daí gerando uma confusão entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Olha, eu sei que o presidente da Câmara dos Deputados tem um compromisso com o Brasil, a nova Previdência é necessária e ele demonstra que está alinhado com o presidente para que ela seja aprovada.
Eu não vejo que é, mais uma vez, reforço. Essas observações que às vezes são colocadas em Twitter, elas não interferem na bancada do PSL e não interferem nas discussões lá referente à nova Previdência. Eu não vejo isso como motivo para que isso venha interferir nas ações do presidente Bolsonaro. Eu acho que isso aí é um assunto de família que vão resolver lá entre eles. Muito bem, eu gostaria da avaliação do professor Rodrigo Gonzalez em relação ao tema. Boa noite. Boa noite. O problema justamente ao se tratar de um assunto de família é até que ponto, em que momento vai se demonstrar se foi eleito Jair Messias presidente ou se foi eleita a família Bolsonaro para a presidência. Porque esse tema tem se tornado recorrente pelo fato do presidente, que poderia ter encerrado o assunto desautorizando os filhos de se manifestar sob ações do governo, de dizer, não, deixa os guri falar o que querem, o que chama a atenção para a possibilidade que ele esteja utilizando os filhos como possíveis porta-vozes do que ele não pode dizer como presidente. Então acha que o Carlos é instrumento dele, então? Deixa a dúvida. Não é possível afirmar, mas no momento em que o filho dele está criando claramente um desvio de atenção e, portanto, um problema político para o governo, ou seja, a pauta da semana poderia ser: governo tem uma vitória na Câmara dos Deputados e aprova medidas na Comissão de Constituição e Justiça. O que nós estamos discutindo aqui? Não estamos discutindo a reforma da Previdência, estamos discutindo os twitters do filho do Bolsonaro. Portanto, isso atrapalha o governo. Aliás, a Joyce Hasselmann, hoje aqui em Porto Alegre, também foi questionada sobre a matéria. Portanto, o que o presidente deveria ter feito? Imediatamente dizer para os filhos dele, em público ou em particular, tu está atrapalhando meu governo. E se em particular não adiantasse, deveria chamar a atenção publicamente. Para quê? Para que o governo possa ter foco, para que o governo possa, das suas vitórias, tirar proveito. Qual é o problema que o governo tem tido? Toda vez que ele parece que vai ter uma vitória política, ele próprio bota água no seu chope, criando polêmicas que não são desnecessárias. Vamos pegar aqui um caso específico. Quando o Sérgio Moro foi apresentar o projeto anticrime para o Rodrigo Maia, no dia seguinte houve a questão envolvendo o Fabrício Queiroz ou o Laranjal do PSL. E se colocou em segundo plano a discussão sobre o projeto do O próprio Rodrigo Maia já, digamos, trabalhou como bombeiro mais de uma vez, dando a entender ao Bolsonaro o que ele tinha que fazer. Ou seja, cuida da tua casa. O general Mourão, e aí é interessante, digamos, que são os militares que estão atuando numa parte, digamos, de articulação política que não lhes caberia, no sentido de tentar colocar água na fervura, de tentar diminuir a pressão sobre a questão, mas o problema, a dúvida que se coloca é se há realmente uma disputa da família Bolsonaro com o general Mourão por uma influência sobre o governo, o que não é o momento, mas poderia colocar, por exemplo, uma situação de crise no momento em que o presidente Bolsonaro tem que viajar para o exterior e deixar o governo nas mãos do general Mourão. Qual vai ser a posição da família Bolsonaro? Ou seja, o que hoje é um debate episódico pode evoluir, se não for resolvido, para um problema institucional. Vejam que há exemplos disso nos Estados Unidos. Claramente, a família do Trump é extremamente importante na tomada de decisões políticas, embora não tenha cargos de maneira oficial. Pode pairar uma sombra, no caso brasileiro, se os filhos do Bolsonaro estão se constituindo em conselheiros políticos do pai fora das instituições ou estão simplesmente fazendo manifestações pessoais. O fato de que o presidente não tenha colocado um limite nessa linha e se manifestado claramente de que eles não falam pelo governo e não falam por ele, deixa essa sombra e gera a crise política. José Westphalen, a última vez que nós estivemos juntos nesse programa, nós estávamos debatendo do mesmo lado, mas nós tivemos algumas discordâncias. E na oportunidade eu apontei, e daí foi o foco da nossa discordância, sobre a atuação a expressão que eu usei na época, incendiários internos do governo Bolsonaro. Tu julgas que eu estava errado ou agora tu admites que eu estava certo, dado o que se viu aí nos últimos dias? Bom, em primeiro Boa lugar, noite. Boa noite aos telespectadores, aos colegas de mesa, amigo Nereu aqui, que é amigo de longa data do meu sogro, aí estávamos conversando antes. Acho que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas.
tem questões que elas não podem ser binárias, não é 0 e 1, não é ou e, né? Tem uma complexidade toda. Em primeiro lugar, não vejo que é uma questão família-clã Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, ele tem o seu direito de se manifestar como um cidadão que é. Depois entramos no aspecto. Agora, o Eduardo Bolsonaro é deputado federal e o deputado mais votado do Brasil. Ele tem não só direito, como autoridade para se manifestar sobre assuntos do governo federal. Então, existe essa linha tênue quando se fala família Bolsonaro, mas a gente tem que lembrar que um é senador e outro é deputado federal. Então, estes dois têm toda a propriedade e autoridade para falar sobre qualquer assunto relacionado ao governo federal. Bom, posto isso, eu quero dizer que administrativamente a gente vê, como o Nereu colocou, o governo ele vem sendo tocado. Se a gente retira da discussão, e foi colocado propriamente aqui, o doutor Rodrigo falou muito bem, nós poderíamos estar falando da vitória do governo sobre a Previdência na CCJ, estamos falando um assunto... Não foi uma vitória do Rodrigo Maia? Mais do que do governo? Foi uma vitória do Brasil. Ok. Uma vitória do Brasil, porque a Previdência todos saem ganhando. Então, o quê? E realmente, nós estamos tratando um assunto que não tem a mínima relevância para o cenário nacional, que não é um assunto que é relevante para o cenário nacional. Não é algo que vai interferir na minha vida, na tua vida, como uma Previdência interfere. Então, a pauta foi tomada por um assunto irrelevante. Mas aí a gente analisa aspectos no qual eu julgo que, neste aspecto específico, Carlos está errado, o general Mourão está errado e a ponta que causou o início dessa discórdia, que é o Olavo, também está errado. Ou seja... Mas o Olavo alega que ele está só cobrando que o Mourão se posicionou contrário ao que o Bolsonaro havia defendido durante a campanha. Exatamente. E aí é que nós temos que analisar o porquê que chegou nesse imbróglio que está todo mundo errado agora. Não tem ninguém certo desses 3 pontos. Primeiro, o general Mourão, ele deveria se resguardar a uma posição de vice. Ele não é o porta-voz do governo, muito menos um governo paralelo, para que a cada manifestação do presidente Bolsonaro ele vá lá e dê uma manifestação contrária ao que o presidente falou. Ele não tem, digamos assim, que está dando palpite sobre absolutamente tudo que interfere os rumos do governo. Ele virou um comentarista outsider do governo. Porque, o que acha do João Willis? Ele virou o ombudsman do governo? Não diria um ombudsman, porque o ombudsman ele tem a função de receber aquela pauta e fazer uma análise imparcial. Ele faz uma análise parcial de acordo com a visão dele. Né? Então, o quê? O general Mourão, vice-presidente, ele está errado quando ele quer exercer um papel de protagonista. E o que isto causou? Uma reação do Carlos Bolsonaro, que tem um temperamento forte, ele é impulsivo e tem um temperamento forte, e lá dizer, peraí, o governo foi eleito com uma pauta. Tu está falando uma pauta contrária à qual o governo foi eleito. Então ele vai lá e faz essa interferência. O problema, doutor Rodrigo Nereu, desta interferência, e aqui o telespectador entender, digamos assim, o que gerou a briga, o fato que gerou toda essa discussão, que para mim administrativamente é irrelevante, o fato está correto. Eu acredito que o general Mourão ele se excedeu, ele passou do limite e ele tomou um corretivo. O fato é correto. O que foi errado? Não pode o filho do presidente ser o agente desta ação, porque leva o problema para dentro do Planalto. Leva o problema para o terceiro andar. E um problema que não precisaria estar no terceiro andar. Se, por exemplo, um deputado do PSL, o líder do partido, o delegado Valdir, se ele pegasse na tribuna da Câmara e dissesse, general Mourão, o senhor está falando contra a agenda
que o senhor foi eleito. O problema não iria para o terceiro andar. Então eu vejo que os méritos que levaram ao imbróglio, eles são relevantes e são corretos. A forma e os agentes que conduziram foi totalmente errado. Muito bem. Vitória, bem-vinda, boa noite, mesmo tema. Boa noite. Eu acho que a gente debater o que a família do Bolsonaro, o que os filhos do Bolsonaro mandam ou desmandam nele, não é a pauta principal para a conjuntura política que a gente vive hoje no nosso país, né? Eu acho que a gente tem assuntos que precisam ser debatidos, que são necessários, como, por exemplo, a Previdência, que já aqui na mesa, né, a gente já tem divergências gigantes, porque, para mim, é um projeto que não serve para o país, não serve para o povo brasileiro. E a gente acaba se pegando em detalhes, né, dos filhos do Bolsonaro querendo tomar o poder, querendo tomar a cadeira do pai, o que para a gente é muito ruim. Então, há, óbvio, né, uma interferência dos filhos do Bolsonaro no trabalho do pai, né, de quererem ficar opinando e, obviamente, atrapalham, né, e isso prova quando o Maia, por exemplo, vai dar entrevista dizendo que tinha que segurar os filhos dele. Não disse apenas isso, né? Ele disse hoje que um dos filhos tem que ser internado e o outro está... Justamente. Está deslumbrado. Sim, Palavras do Rodrigo Maia. Até porque quem foi eleito foi o Bolsonaro, né? Para presidente do país. Então, obviamente, cada um tem seu lugar, mas também não é o principal tema que o país tem que debater. Até porque o povo brasileiro, por exemplo, ele está muito mais interessado em saber se ele vai conseguir se aposentar ou se vão tirar a aposentadoria dele, se ele vai conseguir entrar numa faculdade ou se vão continuar cortando dinheiro da educação, por exemplo. E não o que o filho mimado do Bolsonaro está pensando sobre o governo e está tentando atrapalhar lá em Brasília. Muito bem. O fato do presidente ter colocado o vídeo do Olavo no Twitter, onde o Olavo esculacha os militares, não é um indicativo de que outras pessoas estão utilizando a conta oficial do presidente da República? Jogo para a mesa. Eu posso só fechar essa... Quando eu concordo com ela aqui, que realmente o foco são as pautas que interferem no cotidiano da vida dos brasileiros. Então eu sempre digo assim, né, que as pessoas não estão interessadas mais nessa lavação de roupa suja, elas estão interessadas no dia a dia, no dinheiro do salário delas que não dá para comprar toda a comida que elas precisam, que o aposentado está lá que não consegue comprar o seu remédio contínuo todo dia que precisa usar, ou está lá a pessoa lá que está com a prestação do carro atrasada que o banco está tirando o carro dele. As pessoas estão interessadas são nessas coisas. Eu, por exemplo, dentro do plenário, eu não concordo com lavação de roupa suja e agressão disso e daquilo, entendeu? Eu acho que tem pautas mais importantes, como exatamente essa, pela coragem do presidente Bolsonaro de colocar essa nova Previdência já bem no início do governo. E eu não vejo realmente essa interferência toda assim dos filhos no governo. Estou lá, convivo com isso diariamente dentro do plenário. Dentro do plenário você não vê falar disso. As redes sociais que fazem todo esse auê, entendeu? Que referente a essa atitude de filho, de A, de B. O presidente, eu acho que ele assumiu alguns compromissos durante a campanha. O vice teve na campanha, fez o mesmo discurso e eles estão sendo implementados. Está aí a prova dos 100 dias de governo, que muitas ações dele, que ele se comprometeu durante a campanha, foram implementadas. Como é que tu vê a posição do vice? Que o Westphalen disse que o vice está errado, que contrariou o presidente. Olha só, na realidade, lá dentro do plenário, eu não vejo isso. Nós estamos lá interessados discutindo pautas que o Bolsonaro pregou durante a campanha, prometeu de mudar o Brasil, entendeu? Algumas coisas que realmente estavam com problema. Não se toca nesse assunto de vice, para tanto que o vice teve num evento com ele, estava lá o Bolsonaro e ele trocando gentileza, rindo, conversando. Não existe isso assim, tu não vê isso no dia a dia. Eu acho que isso aí é mais firula da torcida, canelada do jogo. Muito bem, professor Gonzalez. Eu diria que o problema não é a articulação nesse momento no Congresso Nacional, onde aos poucos, graças talvez muito mais ao Rodrigo Maia, que é a articulação do governo, está começando a andar a pauta proposta pelo governo. O problema é a identificação de alas dentro do Poder Executivo
que publicamente e constantemente mostram que estão disputando espaço. Digamos, claramente. Mas isso não é comum em todos os governos? Sim, professor? mas o problema é, em todos os governos de coalizão no Brasil, e o presidencialismo desde de 89 para cá sempre foi de um grupo grande de partidos, mas era uma disputa entre partidos organizados no Congresso Nacional, que obtinham representação política, então havia uma certa lógica da disputa. O problema é que hoje nós temos um astrólogo que vive nos Estados Unidos que dá palpite no governo. E que tem aparentemente uma representação dentro do governo, embora ninguém tenha votado nesse astrólogo. Que dá palpite sobre os rumos do Brasil. Mas não está no governo. Então, digamos, mas então, palpite por palpite, qualquer um pode dar palpite. Não, o problema é que é quando o indivíduo dá palpite, tem poder real. Quando um ministro se manifesta, aparentemente, seguindo muito mais as orientações teóricas do palpiteiro que vive no exterior do que o presidente da República. Qual a implementação real? É isso hoje, que por exemplo, não, mas veja, poderia esse assunto do Carlos Bolsonaro ter morrido hoje e o governo ter andado para frente? E hoje, mais uma vez, abrir uma nova frente de críticas falando que tem que tirar filosofia e sociologia das faculdades. Para quê? Não vai se tirar. Sim, mas foi o discurso. Foi o discurso que depois. Não foi bem isso que dizemos. Isso foi o que foi interpretado, o que foi vendido. Veja o que disse o presidente no Twitter. Que não é uma prioridade, que a prioridade tem que ser outra, que isso não é importante. Como ser cientista social não fosse algo importante para o país. Como um filho de um agricultor não possa ser um cientista social e isso não seja uma profissão importante. Ou seja, ele está diminuindo a importância de uma profissão dentro desse país. Com base no quê? Não é. Agora, eu quero colocar uma coisa importante, porque a Vitória aqui... Profissão, ademais, que nós dois fazemos parte. Secundarista, né? E eu fico muito, inclusive, assustado quando eu vejo uma jovem que ainda está no ensino médio ser contra a Previdência, porque ela está sendo contra o próprio futuro dela. Mas ela fala muito em educação, professora que fala em educação, e aí a gente vai para números da educação. Não sei se você sabe, Vitória, sabe como funciona o Enem, a pessoa vai lá, presta o Enem, de acordo com a sua nota, é selecionada para o curso. Você sabe, dado estatístico, está ali dentro de qualquer site, coisa e tal, pode procurar. Sabe qual é a profissão, qual é o curso em que os profissionais, né, que as pessoas que passam no Enem são aprovados com a nota mais baixa do Enem? Estatisticamente, pedagogia. Pedagogia. Pesquisa realizada entre alunos de pedagogia constatou que 70%... E tu sabe dizer por que isso? 70%, tu sabes o porquê disso? 70% são mulheres que trabalham manhã, tarde, têm filhos e acabam cursando à noite, ou seja, não conseguiram ter, por uma série de problemas estruturais do país, ou seja, o Brasil está colocando para a pedagogia, para formar professores, os piores alunos do Enem. Isso é um problema seríssimo, que não começou neste governo. Evidentemente que não começou nesse governo. Aí você vai para os nossos quase 50 milhões de alunos, 48 milhões de alunos do ensino básico e médio, das 182 mil escolas que tem no Brasil, que tem um investimento anual de pouco menos de 3 mil dólares. A metade do que os países desenvolvidos investem em educação básica e educação de nível médio. E aí, Vitória, vai para o ensino superior, onde são 8 milhões de alunos no ensino superior, 8 milhões, com investimento de 12 mil dólares, investimentos de nível internacional. Então o Brasil tem um problema seríssimo de alocação, não falta dinheiro para a educação. Não. Tem um dinheiro mal alocado é um erro educação. Básico de interpretação. Nenhum país no mundo se desenvolveu cortando dinheiro da ciência, tecnologia e da formação superior. Eu acho que nenhum país vai se desenvolver formando analfabetos funcionais enquanto nós não trabalharmos a educação básica. E isso significa que deveria se investir mais em educação e não cortar da educação superior, que é uma estupidez. Sim, aí tu tem os piores alunos do Enem sendo formados professores. Tu tem alunos ruins... Sim, mas tu não me explicou por que são os piores alunos. Tu tem alunos são os piores ruins. Alunos porque os professores de ensino básico são tão mal pagos
que as pessoas que querem um salário maior buscam carreiras melhor remuneradas. Então, a quem sobra a carreira de pedagogia? As pessoas que se contentam com o salário baixo de professor. Então, o início do problema está na estrutura Tu está me dando razão que o problema educacional tem um problema de base. Conclua que foi a Vitória falar. Tem um problema ao assunto. de base. Então, o quê? Quando fala em cortar a educação, é que a educação está investindo errado. E por investir errado... ela está investindo pouco. Por investir errado... Vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer intervalo. Tá. Termina em 2 segundos. Por investir errado, nós estamos formando alunos do ensino médio que acham que a Previdência é ruim. Não, péssimo. Na volta, a Vitória vai poder falar a respeito. Nós vamos ter que fazer intervalo. Agradecer aí a todos os que mandaram mensagens. Voltamos em seguida aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas, canais 24 e 524 da NET. Você pode nos acompanhar, mande a sua mensagem pelo Facebook e também pelo WhatsApp que está na sua tela. Sua participação é muito importante. Mande seu comentário, nós vamos ler aqui agora algumas participações e várias outras estiveram aí passando na tela. Quem mandou pelo Facebook aparece no nosso vídeo, quem mandou pelo WhatsApp é lido aqui ao vivo no nosso programa, que hoje discute articulação política, entre outros aspectos, aí, as confusões, os projetos do governo de Jair Bolsonaro. Vamos lá. A Maria Helena Avelini diz: nova Previdência já. Entendo que todas essas declarações colaterais, tanto por parte do Bolsonaro quanto de seus filhos, fazem parte de uma estratégia para tirar o foco sobre os assuntos que realmente teriam que estar em pauta. Mas como esse não é o objetivo desta corja, segundo ela, que tomou o Brasil de assalto, vivemos uma realidade próxima do inacreditável. Antes da reforma da Previdência, deveria ser discutida a reforma tributária, mas como o mercado exige, a pauta foi invertida. Vou pegar aqui mais um comentário. Corretíssima opinião de que Twitter não influi no Congresso nem no governo. Entretanto, o presidente poderia trabalhar sem estas cascas de banana dos seus filhos. Aqui o comentário do Mário Machado. E conforme eles vão chegando aqui, nós vamos lendo. Então, obrigado a todos aí pelas participações. Eu vou voltar com a Vitória porque ela foi mencionada mesmo que indiretamente. Não foi indiretamente, foi bem diretamente. Então, podes aí responder as colocações, Vitória. Já que o José quis falar sobre números, eu acho importante a gente citar números e citar que no governo do Bolsonaro foi cortado 1/4 do orçamento da educação, né? Quando tu corta 5 bilhões de educação, tu não pode dizer que tu investe na educação, tu não pode dizer que tu investe na ciência. Quando o presidente, por exemplo, propõe de tirar investimento da filosofia e da sociologia, é um absurdo, porque o que faz a filosofia e a sociologia, por exemplo, ganhar menos não é o curso. É hoje o mercado que oferece para ela. Hoje não tem emprego para o povo brasileiro. Então, como é que tu vai dar emprego? Não é porque o cara faz filosofia que o cara não tem emprego. O cara não tem emprego porque o governo não investe no povo brasileiro, porque o governo não investe na educação, porque o governo não investe no mercado de trabalho. Porque se investisse, o cara podia ser filósofo, o cara podia ser sociólogo, o cara podia ser, sei lá, vamos lá, médico, e ia ter emprego para todo mundo, mas hoje não tem e não é por causa do diploma. Não é o diploma que garante o emprego da pessoa, é o investimento que o governo dá para o povo, é o investimento que o governo está preocupado. Além disso, eu acho importante a gente pautar que o único projeto de educação do Bolsonaro, que pelo menos eu vi até agora, é aprovar livro didático com erro, é defender a educação à distância e é gravar estudante, por exemplo, cantando hino e falando que Deus acima de todos, mesmo a gente vivendo num país laico. Então, o Bolsonaro, ele não tem projeto para educação, porque se tivesse projeto para educação, ele ia oferecer algo de importante. Tu falou pro professor que o Olavo de Carvalho não incentiva em nada, mas o Vélez Rodrigues foi indicação do Olavo de Carvalho para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, que é tão patriota e colocou um colombiano de secretário de Educação... Eu não te interrompi, então eu vou pedir que tu me escute. Só deixa a Vitória terminar e depois nós passamos. Preconceito eu não tenho. Meu problema é quando coloca gente incompetente, tipo Vélez Rodrigues na Secretaria no Ministério da Educação, né, que aprova o livro didático com erro.
Mas a gente tem N problemas no governo Bolsonaro. E um negócio que eu acho importante todos entender é que estudante bem formado não é estudante que defende a reforma da Previdência. Estudante bem formado é o estudante que tem capacidade de pensar, de opinar e de construir a sua posição. Não é porque eu sou contra essa reforma, que eu repito novamente, é uma reforma sem sentido, porque no momento que o governo inventa um déficit, e inventa esse déficit, e aí se a gente quiser entrar nesse debate da Previdência, para mim é bem tranquilo, porque eu já vim preparada para isso, obviamente, porque a gente sempre ouve as desculpas de que há um déficit, que tem que acontecer a Previdência, então a gente tem vários dados aqui para falar para todos que estão nos assistindo, para que eles percebam que é uma reforma sem sentido. Então, a gente tem que, de fato, aqui debater o que importa. Estudante bem formado é o estudante que tem o seu pensamento crítico, é o estudante que consegue pensar. E é isso que o movimento estudantil, por exemplo, defende. A gente não quer um secretário de educação, um ministro da educação, como Vélez Rodrigues, né, que agora saiu e aí colocaram um banqueiro no lugar, que não tem experiência nenhuma na educação, né? Mas que acredito. Eu não sou petista, eu não defendo o PT, aliás. Mas a pauta que tu está defendendo é toda a pauta da esquerda, pessoalista, comunista. Sou de esquerda, não sou do PSOL, não sou do PT, então eu prefiro que primeiro você não afirme que você não saiba de mim, até porque eu acho que a reforma da Previdência. A tua pauta que tu defende é de esquerda. É de esquerda, é verdade. Porque eu acho que a esquerda é um campo progressista. Só concluindo para eu passar para o deputado. Não, tudo bem, mas então só para concluir, é importante todos de casa saber, né, que a reforma da Previdência, por exemplo, que o Bolsonaro defende, é a mesma reforma que FHC, Lula, Dilma e Temer defenderam. Deputado Neirão. Contrapondo ela aí, quando ela fala em filosofia, sociologia, né, eu vejo que é o seguinte, que o Bolsonaro está só há 4 meses no governo, né, e quando ela fala dos símbolos nacionais, a defesa que o Bolsonaro faz, essas cadeiras de filosofia e sociologia, respeitando os professores que supostamente, né, trabalham nessa área, mas muito desses tipos de curso foram instrumentos de ideologia da esquerda para pregar uma pátria bolivariana, né? E quando falam sobre os nossos gurus, os governos últimos dos 15 anos, o guru deles era o Hugo Chávez, da Venezuela. Era o nosso amigo de Cuba lá, enfim, esses países de esquerda, o cocaleiro ali da Bolívia, né? Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que não podíamos avaliar o governo Bolsonaro de 4 meses e falar que as faculdades, que a maneira que o Bolsonaro está propondo agora de uma nova educação realmente voltada através da valorização dos símbolos nacionais, valorização da cultura brasileira e não de ideologias de esquerdas, como essa que o Hugo Chávez, e olha que virou a Venezuela. Então, eu não sei qual é o partido que você faz parte, entendeu? Mas eu acho que botaram um chip na cabeça de todos esses estudantes que tudo que vem hoje do governo Bolsonaro é ruim. Entendeu? E normalmente todas essas cadeiras de filosofia e sociologia estavam todas ligadas a essa grande pátria bolivariana, e quando eles na realidade estavam até ensinando as crianças a cantarem o hino da pátria bolivariana. Era isso aí que eles estavam ensinando, bandeira vermelha e hino da pátria bolivariana. Então eu acho assim, isso aí já era, eu acho que a época deles já passou. Deputado, qual foi a última vez que o senhor entrou numa escola? Porque parece que o senhor não está com tempo. Você entra na escola hoje, inclusive, pela internet. Eu já entrei em várias escolas e normalmente as crianças estão lá desrespeitando os professores, desrespeitam os símbolos nacionais. O que menos eles aprendem lá é matemática, português. Eles aprendem outras coisas, menos isso. Eles aprendem que a esquerda é boa, que o Lula era o cara que ia resgatar a educação e que o Hugo Chávez era a salvação da América Latina. Vocês falam Professor, tanto bobagem que eu diria que nesse debate, isso é algo que tem acontecido frequentemente. O senhor ensina hino bolivariano para os seus alunos? Pois é, eu ia dizer isso, digamos. Eu não, na verdade, eu sou professor de ciência política, não sou. Eu respeitava alguns. Eu acho que o deputado corre aqui o perigo de cometer o mesmo erro que foi cometido em governos anteriores, que é o de tratar todos como se fossem todos iguais. Da mesma forma como nós vimos em governos do PT e de outros partidos, muitas vezes críticas indevidas, colocando todo mundo no mesmo saco, não se pode transformar instituições sérias. E aí pegamos o exemplo de onde foi formado o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que embora tenha tido um passado de esquerda, ninguém pode ter acusado de ter feito um governo de extrema esquerda, e é sociólogo.
Então, existe gente séria fazendo trabalho de formação em filosofia e de ciências humanas nesse país, como também existe gente fazendo proselitismo tanto pela direita como pela esquerda. Que existe proselitismo em algumas instituições de ensino, não há dúvida. Não há dúvida, por exemplo, que o proselitismo de direita certamente é o que fazia o senhor Vélez, quando era reitor, quando era diretor da sua faculdade, e não é mais correto ou menos correto, é o mesmo tipo de erro que cometeram também outros indivíduos ao fazer isso pela esquerda em instituições de ensino. A universidade é um espaço de reflexão e de reflexão livre. Se os alunos têm uma autonomia para decidir que ideologia querem defender, não cabe a mim, como professor, pautá-los da forma de um ou de outro. Cabe a mim ensinar eles a pensar. Qual é o problema que eu vejo neste governo? A de querer criar tigres de papel, inimigos que não existem. Falar em comunismo no Brasil hoje é fazer um discurso de 50 anos atrás. Que não há comunistas no Brasil. Você não acha contraditório que não existem alguns poucos comunistas e que é um risco. Vamos lá. O senhor não acha que é um pouco exagero por parte desses críticos do governo Bolsonaro dizer que não há nenhum comunista em ação no Brasil, mas ao mesmo tempo estes mesmos críticos dizendo que está cheio de fascistas no Brasil? Não, quer dizer, veja, o uso das palavras, cada lado não faz o seu. São frases hiperbólicas para identificar um inimigo. Existem comunistas no Brasil? Sim, o Partido Comunista do Brasil é um partido legalizado que tem representação na Câmara dos Deputados. Estão lá os comunistas e tem o percentual de deputados que votaram em comunistas. Eventualmente, por esse peso, o PSL, que acho que identitariamente é um partido conservador, tem mais votos. Eu já vi, inclusive, na internet, então, alguns eleitores do Bolsonaro... Isso não faz dos membros do PCdoB hoje uma ameaça à soberania do Brasil ou uma ameaça à democracia. Então, temos de tratar mais dos problemas do país e menos ficar encontrando inimigos para botar a culpa. Na capa da revista Veja dessa semana, ela traz o general Mourão pintado de ditador comunista, como se fosse um inimigo de alguns eleitores ou apoiadores do Bolsonaro. Da mesma forma... É isso que o senhor vê? Da mesma forma como dizer o seguinte, não, o meu inimigo é chavista, cubano ou comunista. A maior parte das pessoas não tem nem ideia do que se passa na Venezuela. Mesmo alguns que defendem. Então, eu acho que a gente tem que procurar menos de taxar com frases de efeito, tanto para o lado do comunista como do fascista, ou seja, vamos combinar que existe uma maioria conservadora no Congresso Nacional hoje. E no país. Essa maioria conservadora, maioria conservadora no país é mais discutível porque, embora o Bolsonaro tenha sido eleito com a maioria, se nós somarmos as pessoas que não votaram e as que votaram na oposição, elas constituem a maioria. Então, existe uma maioria eleitoral, mas não dá para saber se essa maioria... Não, mas é que eu me refiro aos temas em geral, quando saem pesquisas sobre temas morais, a maioria sempre se posiciona a favor desses temas. Se a gente for ver, a imensa maioria disparada da população brasileira é cristã. Ou é católica ou é evangélica. Ou seja, mas ela não é politicamente conservadora no sentido, por exemplo, britânico ou americano. Mas é conservadorismo moral, o catolicismo não pode ser considerado por si só um pensamento conservador. Existem católicos da direita, desde a Opus Dei até a teologia da libertação. Assim como entre os evangélicos existem os evangélicos mais conservadores e os evangélicos meio conservadores. A religião no Brasil não é um parâmetro adequado para o conservadorismo. Cristã e conservadora no Brasil. E a gente tem que analisar, e é preciso que a esquerda aceite. Foi eleito um projeto liberal conservador para o Brasil. Sim. O povo brasileiro quis um projeto liberal conservador. E o que esse projeto liberal conservador vai trazer para o Brasil? Vai trazer pautas conservadoras como, que bom, é uma pauta conservadora boa, tu ter amor pelo teu país, amor pela pátria, valorizar o teu hino nacional, valorizar a tua bandeira, é algo bom para o país. Às vezes é. Às vezes a impressão que se dá é que os maiores opositores a essa pauta liberal conservadora que foi eleita pela população brasileira são os próprios integrantes desse governo liberal conservador que está As maiores crises do governo nos últimos 100 dias não foram causadas pela oposição.
As quedas de ministro não foram causadas pela oposição. Veja bem, quedas de ministros, a gente tem que analisar as coisas pelos fatos. Por exemplo, a Vitória trouxe a questão do Vélez. O Vélez é um brasileiro, ele é brasileiro, naturalizado brasileiro, ele é brasileiro, que estuda o Brasil desde a década de 70, tem inúmeros livros publicados, ele é um excelente teórico, ideólogo, pensador sobre o Brasil. Ele não se mostrou um eficiente gestor. Beleza, o que o governo fez? O governo vai dizer, não, porque eu acreditava no Vélez, eu vou manter o Vélez até o final. Não, foi lá e trocou o Vélez. Colocou um outro gestor que também tem um perfil voltado a um pensamento liberal conservador. E eu acho que isso é importante, é fundamental para a democracia. Porque se a gente for ver o próprio discurso da presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundários, que não é do PT, não é do PSOL, não é do PSTU, não é do PC, mas é de esquerda, ela trouxe aquele discurso embalado, aquela coisa de prateleira da esquerda. Bom, deixa eu ver, Previdência. Não existe déficit na Previdência. Nós temos um governo que não investe em educação. Em primeiro lugar, fundo no debate, a gente pode. Em primeiro lugar, é um governo... Entra fundo no debate, Vitória. É um governo de 100 dias, Vitória. É um governo que não fez o orçamento. É um governo que ele é limitado por uma lei de responsabilidade fiscal. É limitado por uma PEC que impôs limite dos gastos. Se o Brasil e que não tem cresce, uma proposta clara do que pretende fazer nos 4 anos. Como não tem uma proposta clara? Agora, tem coisas, Macalós, que eu tô vendo assim, ó. Ela falou, vai haver reforma tributária? Quando? Olha só que interessante isso que está se criando no Brasil, que eu acho legal isso, assim, ó. Porque, por exemplo, avançou a reforma na CCJ. O Maia articulou. Ou seja, tudo se tenta... porque teve um ponto positivo. Não, porque o Guedes. Ou seja, se busca sempre trazer um artífice, mas o Guedes está lá por quem? O Guedes, ele se elegeu presidente? Não, o Guedes está lá porque o Bolsonaro colocou ele. E ele avisou presidente. Que era o Guedes antes de se eleger. Então, assim, ó, o que vem acontecendo no governo... O presidente da anuência, no caso. É o governo que está fazendo. A articulação política está sendo feita pelo governo, pela Casa Civil. O que a gente não está vendo fazer é a política que sempre foi feita e que foi feita durante os 15 anos, 16 anos de governo do PT. Mas agora diz que vai se liberar as emendas parlamentares para que se convença. E não era o que era feito antigamente? Não estou julgando, estou questionando. Não, deixa eu só fazer aí que eu acho legal. Depois eu quero o deputado responder. Porque aí falaram, não sei de onde é que tiraram a informação, que o governo vai dar 40 milhões em emendas. Isso foi divulgado por aí, né? Ok, mas se o governo vai dar 40 milhões em emenda, o governo vai economizar 20 milhões de reais por deputado. Por quê? As emendas impositivas que estão lá na lei é de 15 milhões por ano para cada deputado. Então, em 4 anos, seriam 60 milhões. Está sendo divulgado que vai ser dado 40 milhões em 4 anos. Ou seja, então o governo está economizando 20 milhões por deputado. Deputado, ninguém melhor para falar isso do que o senhor vai receber emenda ou não? Eu recebi emenda como todos os outros deputados, inclusive da esquerda, receberam. São emendas, que são aquelas emendas impositivas. São obrigatórias. São obrigatórias. Eu recebi emenda, como qualquer deputado do PT, do PC, do B, todos valores iguais, destinados à saúde, destinados às APAES, destinados a escolas agrícolas, independente de que partido. E isso aí não foi feito por causa da reforma da Previdência. É aquelas emendas impositivas que já estavam destinadas, aquilo já estava até no orçamento. Então eu simplesmente recebi uma lista. Para quem é que você está aqui? Você tem que doar para papai, para o hospital, para a escola agrícola, como todos eles receberam. Tanto PT, PCdoB, PSOL, todos se reuniram. A bancada gaúcha foi lá, se reuniu. Está aqui os valores, você tem que... E não tinha nada a ver com... Tem duas emendas, né? Tem as impositivas, que é 15 milhões por ano por deputado, onde 50% obrigatoriamente é para saúde. É lei. E tem as emendas de bancada, que é algo em torno de 100 e poucos milhões, em que a bancada, o Estado, decide para aonde vai aquele recurso. E todos os partidos e os deputados, independente de ideologia, se é PT, PCdoB, participam dessa distribuição.
Não está envolvido somente a base aliada do governo. Todos participam dessa distribuição dessas verbas. Retomando aqui rapidamente o discurso em relação à educação, eu gostaria de fazer uma provocação para o professor Rodrigo e para a Vitória, no seguinte sentido. A Simago Institutions Rankings divulgou um estudo relativo ao número de citações das publicações brasileiras. Então eu vou trazer aqui a informação para vocês. O Brasil publicou 73.600 artigos científicos em 2017. Eu gostaria de fazer um esclarecimento para o nosso público em casa. Aqui em Porto Alegre está caindo uma tempestade nesse momento. Enquanto nós estávamos debatendo aqui o tema do Bolsonaro, caíam raios que pareciam verdadeiras explosões dignas de bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Parece que nós estávamos no meio de Dresden aqui. Mas, de qualquer maneira, estamos de volta e vamos continuar analisando aí os cenários políticos envolvendo o governo Bolsonaro. Lembrando ao nosso público, nós estamos hoje com a participação do José Henrique Westphalen, do Rodrigo Gonzalez, do Nereu Crispim, que é deputado federal, e também da Vitória Cabreira, que é presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Porto Alegre. Eu estava trazendo uma questão, nós discutimos um pouco de educação, e eu estava citando um estudo relativo ao número de citações das publicações brasileiras na área de humanas. Então, eu vou repetir aqui os dados, porque foi interrompido por meio da queda de energia. O Brasil publicou 73,6 mil artigos científicos em 2017. Deste total, 5,1 mil referentes às ciências sociais. E desses 5,1 mil, foram feitas apenas 711 citações. O Brasil ficou em último lugar no mundo, entre 44 países que publicaram pelo menos 1.000 trabalhos na área. Professor, como é que explicar esses números que parecem ser calamitosos? Não, isso tem a ver com a estratégia de desenvolvimento do sistema de ciências humanas, que não é específico só do Brasil. Outros países têm problemas semelhantes, e aí se nós formos procurar a posição de França, de Espanha, de Portugal, também tem problemas semelhantes, que é o fato que esses rankings e índices são feitos com base em artigos publicados em inglês. Mas a maioria dos artigos que são publicados em inglês não é a língua... Não, aí que está o ponto. Algumas áreas têm já um processo de internacionalização e conexão com o mundo de língua inglesa há muito mais tempo. A medicina praticamente já adotou o inglês como sua língua básica há 20, 30 anos. Por quê? Porque trata com temas universalizados, em que há uma língua comum e um tema comum de forma internacional. Qual é o problema das ciências humanas? Que, em geral, as ciências humanas trabalham com problemas do seu próprio país e tendem a ter uma produção relacionada às discussões internas. Qual é a diferença? É que os norte-americanos, nos Estados Unidos, discutem política americana em inglês, e aí eles citam a si próprios. Nós publicamos e nos citamos. Se nós tomássemos o conjunto de publicações, o Brasil cresceu nos últimos 10 anos talvez uns 50% em termos de publicações internacionais. O que ele não cresceu suficientemente? Para entrar nos índices de revistas publicadas em inglês. Agora, por que isso acontece no Brasil? Em parte, por um sucesso do governo brasileiro, e aí não é devido a esses últimos governos, é algo que vem desde os anos 70, que é o fato desde a ditadura. Por incrível que pareça, mesmo desde o período do regime militar, nós tivemos um investimento no crescimento de cursos, inclusive na área de ciências humanas. Os militares não tinham preconceito com sociologia, de pós-graduação. O que fez com que o Brasil criasse uma estrutura própria e autônoma de pós-graduação que muitos outros países do continente não têm. Que, portanto, tem que mandar os seus alunos para estudar nos Estados Unidos, na Europa, e nesse sentido eles se integram à rede de pesquisa desses países e às vezes conseguem mais citações, mas não significa que consigam fazer uma produção acadêmica autônoma e é capaz de discutir e resolver os problemas do seu próprio país. Então, índices tem para vários tipos. Acho que nós temos que avaliar a qualidade e a cooperação, colaboração que a produção científica tem para resolver os problemas do país. Muito bem. Uma provocação agora para o outro lado. O governo Bolsonaro veio com esta ideia de se diminuir o investimento relativo às áreas
humanas e aplicar ela na área de exatas. Não esbarra na legislação? Porque, afinal de contas, existe uma legislação que prevê a independência universitária no que concerne às suas próprias receitas. Como é que faz para modificar essa política, visto que as universidades têm predominância no deslocamento dos recursos e das rubricas que recebem? Acho que é importante a gente ressaltar uma questão que acho que pouca gente sabe, Nereu. Sabe qual é o terceiro orçamento do Rio Grande do Sul? O terceiro maior orçamento do Rio Grande do Sul? Nós temos o Estado, nós temos a Prefeitura de Porto Alegre, e em terceiro lugar vem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, veja, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a terceira maior fonte de recursos do estado do Rio Grande do Sul. Será que nós estamos fazendo valer este investimento Qual é a todo? universidade colocada em primeiro lugar no ranking de universidades públicas federais do país em termos de produção de conhecimento? É a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí é que vem a questão. Será que este investimento está sendo aplicado em algo que realmente vale a pena? Se você vai no campus Agronomia, a coisa que a gente mais vê lá no campus Agronomia são casinhas e projetos abandonados. Porque aí vai lá o pesquisador, consegue um recurso federal, começa a fazer um projeto, dali a pouco surge um projeto melhor, ele abandona aquele projeto, pega um outro recurso e monta um outro projeto, e lá se tem, principalmente na área da engenharia, inúmeros projetos e equipamentos caríssimos que são comprados. O senhor sabe que tem equipamentos caríssimos que são comprados com dinheiro público, com dinheiro seu, meu, de todos nós, e de projetos que são abandonados. Então o quê? Precisa-se haver uma racionalização no uso do recurso e aplicar aquilo que vai ter um retorno mais imediato para a sociedade. Infelizmente, o Brasil, eu sou formado em ciência política, ou seja, eu sou da área de humanas, eu não sou cientista político, aquele que, eu sou cientista político, que inventou que era cientista político. Não, sou formado, sou bacharel em ciência política, sou da área de humanas. Só que quando a gente analisa um país com o nosso, com as deficiências que nós temos um cobertor curto. Nós temos um cobertor curto, que não dá para tapar. Se tu tapar o pé, tu descobre o pescoço. Então, neste momento, o que o Brasil precisa fazer? Precisa focalizar e racionalizar investimentos e focar naquilo que pode dar maior retorno para o país, maior rentabilidade para o país, de profissionais que vão gerar renda, de profissionais que vão gerar emprego, de profissionais que vão contribuir neste momento mais para o país. De assistentes sociais para atender a população carente, que o país não precisa de professores de geografia, de história para ensinar nossas crianças nas escolas. Isso não é importante para o país. O país não precisa de técnicos formados em políticas públicas para ajudar a melhorar a nossa administração. Tudo isso são ciências humanas. Ciências humanas não é simplesmente um debate etéreo, é formação de pessoas capacitadas para ajudar o Estado a administrar. O próprio brasileiro já vem dizendo isso. Olha quantos brasileiros querem fazer a geografia e quantos brasileiros querem fazer medicina. Quantos brasileiros querem fazer engenharia e quantos brasileiros querem fazer filosofia. Quanto ganha um médico e quanto ganha um professor de geografia? O que é mais importante para o Brasil quando tem cobertor há mercado curto? Para todos os médicos no Brasil? Nós estamos formando gente para quem? Assim? O governo não conseguiu ainda preencher todas as vagas dos mais médicos. Não conseguiu por quê? Porque não é que faltam médicos, porque os médicos não querem ir trabalhar em determinados locais do país. A questão toda é... Mas o problema não é o orçamento da educação. O problema é do orçamento de outras áreas. O orçamento da educação brasileiro é pequeno comparado com países que deram um salto de desenvolvimento, como a Coreia, por exemplo. A Coreia hoje tem um desenvolvimento muito maior que o brasileiro, porque eles, durante décadas, investiram o que nós não investimos. Eu concordo então, plenamente. O cobertor curto não é tirar de uma área da educação para jogar em outra. Nós deveríamos investir mais em Mas educação, eu acho que é importante ressaltar... Só que nós temos um momento em que o país vem de uma desestruturação, o problema fundamentalmente de 20 é que anos. Esse discurso que aparece hoje num Twitter, numa manifestação do ministro da Educação, não é um processo de planejamento de reorganização da educação brasileira. Não tem estudo por detrás disso.
Não tem proposta por detrás disso, não tem uma alternativa de gasto por detrás disso. É simplesmente uma ideia de que eu não gosto disso, então vou tirar dinheiro dali. Me mostra um estudo que o governo tenha feito de que alocar dinheiro nas engenharias e não nas ciências humanas vai melhorar o que e aonde é que nós precisamos. O senhor é professor da URGS, o senhor vai saber dizer qual é a média que um aluno das sociais, filosofia, de história, fica dentro, comparado, por exemplo, das exatas. O cara da exata, ele entra, ele termina o curso e vai para o mercado. O cara da filosofia, da história, ele vai e fica militante dentro da Universidade Federal. Vamos só ouvir o deputado e a Vitória, por favor. Por favor, Vitória. Não, na primeira Vitória, porque estava falando Zé, agora fala Vitória. Bom, tá uma verdadeira bagunça isso aqui, porque tem alguns argumentos que não faz sentido algum. Quando um estudante, por exemplo, se forma em filosofia, ele não pode ter certeza que ele não vira militante, porque se todos os estudantes de filosofia fossem militantes da universidade pública, provavelmente ela estaria diferente, né? Então, isso pode ter... O José pode ter certeza que, infelizmente, não são todos os professores de filosofia que se tornam militantes. O deputado Marcelo Van Hatten não me parece assim. Relações internacionais, ele é sim, que é a área de ciências humanas. Relações internacionais. Relações internacionais é uma das áreas que eu dou aula, é ciências humanas. Até porque... Mas ela tem uma influência... Mas esse debate... Vamos garantir a palavra, Vitória, por favor, O que eu Vitória. acho importante sobre a questão ali do cobertor curto, que o José falou e tal, é importante a gente saber também para onde vai o dinheiro do nosso país, né? Que vai, por exemplo, ano passado, que foi dado 1 trilhão para os bancos através de juros e amortizações da dívida pública, né? Então, quando tu passa dinheiro para o banco, tu começa a dar dinheiro para o mercado estrangeiro e não investir no teu país, é óbvio que as coisas não vão funcionar. Mas os bancos são nacionais. Não todos, né? Então é óbvio que não irão funcionar. Então, óbvio que tu precisa criar uma política de investimento no teu país, ainda mais quando tu é tão patriota assim. Então, são pontos assim que a gente tem que debater, porque eu acho, não é todo médico que vai sair da faculdade de medicina e vai ser empregado. Porque não tem emprego para todo mundo hoje no Brasil, entendeu? Hoje não tem. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no nosso país. Então, a gente não tem emprego para todo mundo, não é porque tu tem um diploma que tu garante um emprego, e isso é importante a gente pautar. Então, quando tu entra no debate das ciências humanas, é a mesma coisa, não é porque o cara está se formando em ciências humanas que ele não vai ser contratado. Se ele não for contratado, é porque não tem vaga no mercado de trabalho. Então, acho que isso é importante a gente pautar. Deputado, o José não me respondeu a pergunta, eu espero que o senhor me responda. É inexequível o projeto do governo? Olha só. Legalmente é inexequível. Primeiramente, vamos dizer o seguinte, o remédio vai ser amargo, porque são só 4 meses de governo. Então, todos esses problemas que são colocados aqui, falta de investimento em A, B, C, é tudo deles, dos esquerda. E quem está com a esquerda tem que entender uma coisa, as faculdades viraram instrumento de implantar a ideologia esquerda. Pode ser PT, PCdoB, todos esses partidos. Eles, inclusive, eles não aceitam que alunos que defendam a política de direita, inclusive, discutam esses assuntos dentro das faculdades, né? Então, acho que primeiro tem que descontaminar, saber que é o seguinte, que lá não é local para tratar de política com ideologia, com tendência esquerda. Você vai lá para aprender a matemática, aprender todas essas humanas, enfim, todas essas classes, tá? Mas e outra coisa que eu quero deixar claro que é o seguinte, eu tenho 55 anos, vivi a época de um governo militar com alternância de presidente, não era ditadura. Então, essa história que existia ditadura, tem que riscar. Não era ditadura, né? Existia um governo militar que isso aí, inclusive, foi uma, vamos dizer assim, uma solicitação na época do povo para botar ordem na casa, né? Jamais. Então, esses 15 anos, você tem 18 anos, né? Esses 15 anos aí que nós estamos, esses 15 anos, nós fomos contaminados com ideologia de esquerda, para tanto que o Brasil só buscava negócios com países que tinham a mesma ideologia, como Venezuela, Bolívia, Cuba, entendeu? Que eram países ligados totalmente a um sistema comunista lá com a cartilha do Karl Marx, né? Então não adianta chegar agora, mas o país não investe em educação, trazer todos esses problemas à tona. Na realidade existe um plano realmente do governo Bolsonaro de
destruir toda essa vamos dizer Destruir, assim, é um termo forte. Mas tem que destruir mesmo. Nós temos um país que tem que ser liberal, políticas econômicas liberais, de sair desse coitadismo. Eu, por exemplo, eu vim de família humilde. Eu não precisei de assistencialismo para pegar e sair da situação social que eu era, eu, meus irmãos e a minha família. Eu vim da roça, entendeu? E não me faltou oportunidade. Eu fui trabalhar, não precisei de assistencialismo do governo, entendeu? Como esse sistema de Bolsa Família que deixam eles reféns para sempre votar naqueles candidatos da esquerda, né? Então eu acho o seguinte: tem que descontaminar as faculdades, porque lá é o seguinte, só vale o discurso da esquerda. Ele não propôs o fim do Bolsa Família, ele propôs um 13º para o Bolsa Família. É muito engraçado porque o Bolsonaro não tem Bolsa tempo. Família tem que ter prazo de validade, né? Então eu acho assim, ó, no momento que esse pessoal não aceita nem discutir as pautas da direita, tem alguma Mas coisa vocês errada. não responderam a minha questão. Eu perguntei se o projeto é execuível. Mas- Projeto esse que foi anunciado pelo governo de tirar dinheiro de uma área e colocar em outra. Me parece inexecuível. Tecnicamente eu não sei te responder isso porque eu não Eu entendo os aspectos posso legais te dizer, Então responda. Tirar dinheiro. O governo não tem como tirar dinheiro de uma área e colocar em outra em relação a matérias que vão ser estimuladas, porque existe uma legislação que preserva a autonomia universitária. Não, ele tem. Ele tem? Como? Tem porque... Eu pensei que não pudesse. O problema é o seguinte, embora a promessa seja muito maior do que realmente o que pode fazer. Qual é o problema? Existe a autonomia universitária, mas a autonomia universitária... Não é financeira? Não, as universidades dependem de transferências do governo Sim, federal. mas o que ela faz com o dinheiro depende dela. Não. Como não? Não? A distribuição de bolsas e de financiamento da pós-graduação no Brasil é feita por duas agências estatais, o CNPq e a Fundação CAPES. São repasses já destinados a áreas específicas. O governo pode, em 6 meses, dizer o seguinte: não vou renovar bolsas de pesquisa para pesquisadores da área de ciências sociais, não vou dar mais bolsa de mestrado e doutorado para estudantes de sociologia. Nesse sentido, então, o governo pode atuar. Mas o que acontece? Ele não pode eliminar os professores dessas áreas. O que ele vai fazer é transformar enormes estruturas de formação com 30, 40, 50 professores contratados e recebendo salário em professores ociosos. Mas posso fazer Pode? a tua vez? Como a minha vez? De apresentar. Não, fica à vontade para fazer pergunta que quiser. Todos os convidados podem fazer o que quiser, desde que não se xingue. Só entender do professor e da Vitória. Então, vocês são contra esta interferência do governo na universidade, é isso? Não, eu não sou contra a interferência do governo, mas o governo ele tem que fazer o que... A universidade tem que ser autônoma e a comunidade científica deve pensar os rumos do país. Não, Ou seja, universidade... um governo que se diz liberal não pode tomar para si, sozinho, o que a área de educação do país precisa, não ouvindo o Congresso Nacional, não ouvindo as associações científicas, não ouvindo a própria universidade, o Conselho de Reitores das universidades brasileiras. A universidade, Isso de é fato, uma ela tem irresponsabilidade. Então, também que foi contra... Bom, A universidade, de fato, Tu perguntou, deixa eu responder. A universidade, de fato, ela tem a autonomia dela e ela tem que discutir. O problema é que o governo ele toma as decisões sem conversar com a universidade, sem conversar com a comunidade. E isso é um problema, porque ele toma decisões sem saber o que o povo quer, o que a juventude ou o povo, né? Porque não é só jovem que está na universidade, o que os professores, o que a reitoria da universidade, por exemplo, pensa. Então ele toma decisões da cabeça dele, sem consultar, o que é um problema, porque hoje ele precisa saber o que o povo, ele representa o povo brasileiro, ele precisa saber o que o povo brasileiro quer. Muito bem. Vamos sair um pouco da educação, vamos entrar numa seara que é importante, que é a reforma da Previdência. Isso tem tudo a ver com a articulação de governo, porque afinal de contas o projeto tem que ser tocado agora na comissão especial. Ela foi instaurada. Deputado, qual que é a sua avaliação? Quanto tempo até passar pela comissão especial? Eu acho que tem, né, vamos dizer assim, os ritos lá, né, de avaliação, as designações Agora eu acho que foi hoje que saíram 2 que já fazem parte dessa comissão especial, né? Eu acredito que... O presidente e o relator. O presidente e o relator, né? Eu acho que vai passar. Vai passar, mas vai passar o quê? Porque o Paulo Guedes quer 1,1 trilhão.
E alguns estão falando, hoje a Joyce Hasselman disse que dá para desidratar ela, dá para fazer uma lipo, mas não dá para deixar anêmica ou... Bom, posso dar a minha opinião bem, olha, bem essa que nós queremos, direta. a sua. Então tá. Tudo bem. Eu fui eleito pelo discurso do presidente Bolsonaro, entendeu? Eu votaria como está, como a proposta do Paulo Guedes é proposta. Sem alteração? Sem alteração. O senhor não vai emendar o projeto? Não vou emendar o projeto. Eu acho que ele, antes de o presidente ser eleito, ele já tinha divulgado que era o Paulo Guedes, que era o ministro, entendeu? E é isso que são 2 pontos que eu coloco. Só em tirar a aposentadoria dos deputados, no caso? A minha, inclusive, de R$33 mil, com 2 mandatos, 8 anos, eles já saem de lá com 33 mil e eles entraram na regra geral de 5.800, eu acho que isso aí já é um baita avanço, é uma quebra dos privilégios. E outro, que é aquele caso lá do BPC que fala, né? BPC. Que é onde antes era com 65 anos que alguém tinha que... A partir de 65 ganhava um salário e ele reduziu para 60, pelo menos para ganhar R$400. Tem gente aí que não ganha dinheiro para comprar um remédio, não tem dinheiro para sobreviver, nunca contribuiu. Então, eu acho que isso aí é combater desigualdades. Né? Então, a principal é essa de tirar essa aposentadoria dos políticos. Eu vou pedir, só antes de passar a palavra para os outros 3 convidados, que façam uma consideração breve, porque nós temos 3 minutos de programa, então vai ter 1 minuto para cada um. Professor Gonzalez. Posso só ressaltar mais uma? Eu acho que o grande discurso também é o seguinte, as alíquotas, quem ganha menos vai pagar menos e quem ganha mais vai pagar mais. Professor Gonzalez. Eu não tenho dúvida que o governo consegue aprovar uma reforma da Previdência na Câmara Federal antes do fim do ano. Já começaram as negociações, então certamente a proposta que foi não vai ser a que vai aprovada, porque já houve inclusive negociação da mudança do parecer para tentar retirar coisas que não passam politicamente pela Câmara. O governo vai realmente ter os problemas no Senado Federal. Na Câmara, provavelmente ele consegue uma maioria muito mais tranquila. E eu considero mesmo com as brigas com o presidente da Câmara? O presidente da Câmara deu uma entrevista na Globo News e disse que a relação dele com o presidente é ruim. O presidente da Câmara está no seu processo de pré-candidatura, querendo mostrar a sua autonomia para lançar o seu nome de forma nacional. Então ele precisa criar essa imagem de que eu sou o anti-Bolsonaro. Quando chegar no Senado Federal, é importante lembrar que parte do Senado não foi renovado nesse processo, que alguns dos partidos que ainda são majoritários no Congresso, inclusive com as maiores bancadas, não são necessariamente bancadas que estão a favor da proposta do governo. Então é bastante provável que aí sim, no Senado, haja uma série de emendas que faça retornar para a Câmara e aí se cair na época da campanha eleitoral dos municípios, aí vai ser difícil de aprovar. Então esse timing que o governo vai ter que cuidar. José Westphalen, 1 minuto. Agora a comissão especial ela com certeza vai se finalizar em maio. Se esperaria antes de maio, mas é que como cada deputado também quer aproveitar os seus 15 minutos de fama e fazer a sua, acaba gerando. Eu discordo um pouco da visão do professor. Eu acho que vai ser mais tranquilo dentro do Senado, porque o Senado já está com uma comissão montada do Senado acompanhando todo o trabalho na Câmara desde já, para justamente encurtar esse processo. O Senado está um ambiente muito mais favorável porque, como o professor falou, não tem essa disputa de ego entre alguém que quer se tornar player presidencial como o Rodrigo Maia. Dentro do Senado a gente não vê isso e a eleição para o Senado mostrou que o governo tem um poder de articulação maior dentro do Senado que na Câmara. Então, eu acho que antes de agosto nós estamos com a reforma da Previdência, a nova Previdência aprovada. Mesmo com tweets polêmicos no meio do caminho. Mesmo com tweets polêmicos, porque eles não estão interferindo no andamento do governo. Mas sabes que a reforma foi quase dada como morta depois que houve aquela troca de tiros entre o presidente e o presidente da Câmara. Não foi, ali era tudo jogo de cena. Vitória, 1 minuto para ti. Então, a reforma da Previdência ela é uma reforma muito ruim, uma reforma que para o povo é um absurdo, né?
Porque o tanto os ricos que o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes querem combater são os que recebem, por exemplo, até R$ 2.251. E os pobres são os que recebem até R$ 1.251. Eles usam uma desculpa de que há um déficit na Previdência, o que é mentira, porque enquanto eles falam que a Previdência, por exemplo, tem um déficit de 56 bilhões, eles não contabilizam a desvinculação da receita que eles passaram, né, mais de 113 bilhões para banco. Eles não contabilizam os 45 bilhões que renderam em 2017, os 141 bilhões de desonerações, os 300 bilhões da Seguridade Social. Então, essa reforma da Previdência é uma reforma sem sentido, uma reforma que prejudica o povo, de que acaba com a Previdência Social, né, de que faz que o povo trabalhe até morrer, e é o que a gente está defendendo para que não seja aprovado. Com certeza a juventude com os trabalhadores vão fazer, vão construir o máximo da resistência possível. E eu já aproveito aqui o espaço para convidar todos que estão nos assistindo no dia 1º de maio participar do Atos Unificados das Centrais Sindicais, que vai ser às 14 horas na Rótula das Cuias aqui em Porto Alegre. Muito bem. Eu gostaria de agradecer então a participação do José Henrique Westphalen, também do professor Gonzalez, deputado Nereu, e também a Vitória, aqui por essa discussão que eu considero muito importante, inclusive a parte relativa às confusões do governo. Por isso que eu propus o debate, nós começamos por ele, mas depois nós entramos em previdência e educação, que também são temas relativos a políticas que são desenvolvidas pelo governo. E mandar um abraço aqui para todos que mandaram comentários. O governo já voltou atrás da sua decisão sobre cursos de humanas, aqui uma mensagem que chega. O pessoal aqui manifestando também em relação à participação de vocês. Eu gostaria de lembrar que toda essa discussão de hoje não estaria sendo assunto de pauta se o Lula não tivesse sido impedido pelo hoje ministro Moro de concorrer às eleições, pois seria eleito presidente. Só um reparo no comentário: o Moro não impediu o Lula de ser candidato. O que impediu o Lula de ser candidato foi a decisão do TRF4, que homologou a decisão do Moro. Então, só esse reparo. E aos demais, obrigado a todos pela colaboração. Nós tivemos muitos comentários no Facebook e no WhatsApp, como era de se esperar em virtude do tema. Nós voltamos segunda-feira com mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Boa noite a todos e até mais.